Pai amado, em nome de Jesus, uma vez mais, eis a minha vida, Deus, no púlpito dessa igreja. Sobre esse púlpito está a Tua palavra. Ó Deus, quem sou eu? Quem sou eu, Deus, para pregar a Tua palavra de mim mesmo? A minha capacidade, o meu intelecto, a minha leitura não significam nada sem o Teu Espírito Santo. Por isso eu peço a Tua ajuda, Deus. Olha para mim, tenha misericórdia de mim, ajuda-me por meio do Teu Espírito Santo a pregar a Tua palavra. Porque os homens e as mulheres que aqui estão nessa noite, eles não podem esperar nada de mim. E mesmo que eu tivesse algo para oferecer para eles, não teria valor algum. O que tem valor é a Sua palavra. Por isso me ajude, Senhor. Que a Tua palavra venha nos alimentar. Que a Tua palavra venha nos edificar. Que a Tua palavra venha nos fortalecer nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Apenas um versículo. Assim diz a amada palavra de Deus: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém, meus irmãos? Poder sentar. Esse versículo traz uma informação maravilhosa. Existe bênção. Existe bênção de Deus. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus tão abençoador, mas tão abençoador, que Ele abençoa tanto os justos como os injustos. O sol é uma bênção de Deus e ele nasce para todos. A chuva é uma bênção de Deus. E chove tanto na fazenda daquele fazendeiro legal, gente boa, como na fazenda daquele cara bruto e ruim que não dá um copo de leite para ninguém. Porque assim é Deus. Deus nos abençoa segundo o coração dele e não segundo o nosso coração. Porque já pensou se Deus fosse assim? Se Deus nos abençoasse segundo o nosso coração, nunca iríamos receber uma única bênção. Mas graças a Deus que é segundo o coração dele e o coração dele é misericordioso. Mas esse versículo traz uma informação interessante também, ainda mais interessante. Diz que a bênção de Deus não acrescenta dor. Logo, eu entendo, se esse acréscimo aqui está, se essa informação de que a bênção de Deus não acrescenta dor aqui está registrada, é porque existem coisas que parecem ser bênção, mas na verdade lá na frente vai se revelar doloroso, vai se revelar triste, vai se revelar até mesmo uma maldição, um total desacerto. Por mais que a princípio pareça ser uma bênção, por mais que a princípio você até glorifique e exalte ao Senhor, ou que Deus bom, que Deus maravilhoso, mas por falta de discernimento de espírito, ou por conta de uma cegueira de Satanás no entendimento, a Bíblia fala que Satanás cega o entendimento, nós acabamos caindo no engano de acreditar que aquilo que tem a aparência de ser bom, de ser maravilhoso, nós confundimos com a bênção de Deus. E recebemos como bênção de Deus. E lá na frente a tragédia acontece, a decepção vem, a frustração vem, e ainda temos a cara de pau de reclamar de Deus, como se Deus tivesse alguma coisa com isso, mas Deus não teve. Foi a nossa precipitação, foi a nossa imaturidade, foi a nossa cegueira espiritual que não teve, que não nos permitiu ter um discernimento para detectar a origem daquele mal. Tem um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro, não está na Bíblia, mas é uma verdade. E Satanás sabe como reluzir. Satanás sabe como brilhar. Satanás sabe como aparentar, meus irmãos, uma coisa agradável. E na história da Bíblia, muitas foram as pessoas que caíram nesse engano. Muitas foram as pessoas que caíram nesse engano de acreditar que algo era bom, que algo ali era maravilhoso, que ia ser uma bênção de Deus aquilo que estava diante dos olhos dela, e caíram para cima com fome, com sede, e tragédias terríveis aconteceram. Ao começar de Eva. Eva estava diante da árvore, Eva estava ali contemplando o fruto, e Satanás, personificado em uma serpente, chegou até ela e lançou um engano. Coma desse fruto,
Porque se você comer, você vai ganhar sabedoria. E você vai se tornar igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Parecia ser uma bênção, né? Parecia ser algo bom. Opa, você é igual a Deus. Quer dizer que você é igual a Ele. Eu vou conhecer as coisas, o profundo e o escondido. Eva caiu para dentro. Abocanhou aquela fruta. Compartilhou também com Adão. E de imediato nós sabemos o que aconteceu, a tragédia que foi. Mas ela caiu no engano de acreditar que algo que não era bênção, era uma bênção. Por causa de um engano, de uma mentira que adentrou no coração dela. Começou ali. Desde o início, Satanás sabe como nos enganar. Desde o início, Satanás sabe como nos fisgar. E necessário é, meus irmãos, estarmos com o nosso coração diante do trono de Deus constantemente, porque só assim não seremos enganados. O mesmo aconteceu com Ló, sobrinho de Abraão. Os dois prosperaram tanto, enriqueceram tanto, que a terra não estava mais suportando o rebanho dos dois. Os dois não estavam brigando, eram os empregados, eram os pastores de um e de outro que estavam tendo contenda. E Abraão chamou o sobrinho dele para conversar, falou: meu filho, não pode ser assim, nós somos parentes. Vamos fazer o seguinte, se você for para um canto, eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão deu a liberdade de escolha. E a Bíblia fala que Ló levantou os olhos e viu um pasto verdejante. Uma campina verdejante, como se fosse o próprio jardim do Éden. Ele o quê? É para lá que eu vou, tio. Eu vou para esse canto aqui, viu? A princípio parecia ser bênção. Ele tinha um rebanho, o rebanho dele precisava de pasto, precisava de água. Podemos até dizer que ele fez a escolha certa, né? Se de forma assim bem imatura, se não conhecermos o final da história. Mas lá na frente nós descobrimos que aquele pasto verdejante, na verdade, é uma isca de Satanás para levar Ló para onde? Para Sodoma. Onde a vida daquele homem foi totalmente devastada, totalmente destruída. E não morreu por um triz. Não morreu por um triz. Mas parecia ser uma bênção. Estava verdejante diante dos olhos dele, algo que parecia ser uma bênção, mas lá na frente se revelou uma total perdição. E se não fosse Abraão, Ló teria sapecado naquele fogo. Abraão que intercedeu por ele. E Deus enviou anjos para resgatar ele e a família, e ainda assim a mulher ficou para trás. Tem também um homem chamado Acã. Ele fazia parte do exército de Josué. Em certa cidade invadida, Deus deu a ordem: antes de invadir a cidade, entre, faça o que tem que fazer, mas não pegue nada, nem sequer um alfinete. Não pegue nada dessa cidade. E Acã, ao entrar dentro de uma casa, encontrou uma capa babilônica. Algo muito bonito, algo muito precioso, fazia parte do vestuário, da roupa das pessoas. E a Bíblia fala que o coração dele ficou cheio de ganância, pegou, surrupiou. Certamente ele havia matado horas antes o dono daquela capa e escondeu. Outra tragédia. Não somente Acã padeceu, mas toda a família dele morreu. Toda a família dele sofreu o castigo, a ira de Deus por conta daquela desobediência. Mas parecia uma bênção. Era uma capa muito bonita. Certamente tinha ali detalhes em ouro, detalhes em prata. Era uma capa muito bonita, mas se transformou em maldição. Em morte, na verdade. Temos também Sansão. Ou Sansão cabeça dura. Na verdade, Sansão foi o que mais caiu na isca de Satanás. Desde o início. Desde o início, Sansão foi o que mais caiu na isca de Satanás. Mas um dia ele contou da Lila, uma mulher bonitona, vistosa. É essa que eu quero. Oh, que bênção de Deus! Que maravilha! Lá na frente passou a tesoura no cabelo dele. Quebrou o voto, quebrou o propósito, ele era nazireu. E a mulher traiu, não somente cortou o cabelo, mas combinou com os filisteus para prendê-lo. E certamente ele acreditou que aquela mulher era uma bênção, era uma enviada dos céus. E deu no que deu. Ah, meus irmãos, se tem uma coisa que Satanás não é criativo. Satanás não é criativo. Ele é mau, ele é ruim, ele é maligno, mas criativo ele não é. Satanás não cria nada. Satanás repete, ano após ano, década após década, século após século, meus irmãos. Satanás repete as mesmas estratégias. Ele tenta nos seduzir.
Ele tenta nos enganar, ele tenta nos manipular. Não pense que Satanás vai chegar até você, a princípio, com uma espada para cortar o seu pescoço. Não, ele vai chegar com bênçãos entre aspas, com imundícies, com tragédias, com derrotas disfarçadas de bênção. E muitas vezes, até mesmo nós que estamos na igreja, nós caímos. E precisamos estar atentos, meus irmãos. Somente o Espírito Santo de Deus, somente uma vida rendida e prostrada diante do Senhor para nos proteger desses enganos do maligno. Mas pastor, como? Como eu vou poder detectar se algo vem da parte do Senhor ou se vem do maligno? Romanos capítulo 12, versículo 2, se eu não me engano, responde: a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E eu acredito que assim também é a bênção de Deus. Para ser de Deus, meus irmãos, coloque esse teste. É boa? É agradável? É perfeita? E entenda, boa não para mim, perfeita não para mim, agradável não para mim, mas para Deus. A bênção de Deus, em primeiro lugar, meus irmãos, agrada o coração dele, é perfeita aos olhos dele. Que isso sirva de lição. Se está agradando você, e somente você, mas lá no fundo do seu coração você desconfia que não está agradando a Deus, chuta que é macumba, como diz o ditado. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes nós sofremos porque nós queremos. Nós padecemos porque nós queremos. Muitas vezes nós somos afligidos porque facilitamos as coisas para o diabo. E perceba só como Satanás é ousado. Satanás ofereceu coisas boas para Jesus. Como assim, pastor? Jesus estava com fome. Ele ofereceu pão. Pão é coisa ruim? Não, eu como todo dia. Ele ofereceu riquezas. Riqueza é ruim? Não. Desde que seja honesto, é claro, não é ruim. Ele ofereceu riqueza para Jesus. Se ele ofereceu para Jesus, quanto mais para mim, para você, ele vai oferecer. Meus irmãos, antes de destruir, Satanás vai tentar seduzir. Igual aquele leitão que está lá sendo engordado no chiqueiro, né? Pobre cuidado não sabe que está sendo bem alimentado, está sendo bem cuidado. Eu acho que ele fica até feliz. Ó, meu dono é gente boa, está cuidando de mim, está me alimentando, estou ficando fortinho aqui, ó. Sem saber que ele vai virar torresmo, sem saber que ele vai ser dividido entre a vizinhança, aquela festança. Assim é Satanás, meus irmãos. Ele seduz, ele engana, ele vai tentar nos engordar primeiro para depois nos abater. Por isso precisamos estar com o nosso coração em Deus e entender que o que nós precisamos só vem de Deus, só flui da presença do Senhor. Mas esse versículo aqui fala de bênção. O interessante é que não fala bênçãos no plural. Esse versículo fala a bênção do Senhor. E geralmente a gente pede no plural, né? As bênçãos de Deus, que venham as bênçãos de Deus. Esse versículo está falando bênção, no singular. Somente uma bênção. Meus irmãos, embora esse versículo esteja no Antigo Testamento, eu acredito de todo o meu coração que esse versículo está falando a respeito de Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos, é a bênção de Deus que não acrescenta dor. Jesus Cristo é a bênção de Deus que não acrescenta nenhuma dor. Aleluia. Se você tem a bênção que é Jesus, nenhuma outra bênção mais você precisa. Se a bênção que é Jesus está aí no teu coração, esqueça o que está faltando na sua vida, não te falta mais nada. Você já tem tudo, a bênção de Deus. E essa bênção de Deus que é Jesus, ela não acrescenta dor. E por quê? Porque na cruz do Calvário Ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas dores Jesus Cristo levou sobre si. Por isso é só bênção. Em Cristo Jesus é somente bênção, somente bênção e somente bênção. Portanto, que fica essa dica. Vamos frustrar Satanás? Vamos parar de pedir esta ou aquela bênção específica a Deus e pedir somente Jesus? Deus, eu quero mais de Jesus.
Jesus, eu quero mais da tua presença. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar somente o reino de Deus. Vamos buscar somente Jesus Cristo, e pode ter certeza, Deus vai nos suprir. Deus vai nos socorrer. Quando eu abri a minha despensa e tinha só um pacote de macarrão, eu corri para o meu quarto e fui buscar Jesus. Quando não tinha dinheiro para pagar o aluguel, a água, a luz, eu não fui numa financeira, eu fui para o monte. Eu fui lá para o rochedo, eu fui colocar o meu joelho naquelas pedras daquela pedreira. E o Pix veio. Porque eu fui buscar Jesus. Eu fui buscar Jesus. Jesus é a bênção. É a bênção que não acrescenta dor. Somente Ele é que pode suprir todas as outras necessidades que temos. Mas se a nossa necessidade da bênção que é Jesus não for suprida no nosso coração, de nada vai adiantar receber as outras bênçãos. Que Jesus seja a maior bênção. Que Jesus seja a maior bênção que almejamos. Porque somente assim, meus irmãos, que não seremos enganados, e somente assim, no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, receberemos tudo aquilo de bênção que almejamos e que precisamos. Amém? Esta era a curta palavra que eu tinha a compartilhar com a igreja. E a minha oração é que tenha sido um alimento sólido para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito e nos dar sabedoria. Amém? Fiquemos em pé para orarmos. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino, pela tua revelação. Obrigado, amado Deus, por essa palavra que em nosso espírito é uma semente preciosa, regada pelo teu Espírito Santo, para germinar, para brotar e para frutificar, amado Deus, em nossas vidas. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê discernimento espiritual para recusar todas as bandejas de Satanás. E que em nosso coração haja somente um anseio pela bênção que é o teu Filho Jesus Cristo. E a tua palavra diz que essa bênção, Jesus Cristo, o Senhor já nos concedeu. Porque a tua palavra nos revela que o Senhor nos amou de tal maneira que deu. O Senhor já nos deu Jesus Cristo, teu Filho unigênito. A bênção que é Jesus, o Senhor já nos deu. Se recebermos a Jesus, se recebermos verdadeiramente Jesus, a bênção salvadora do Senhor, todas as outras nossas necessidades, ao seu tempo serão supridas, eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia.